falar sobre coisa boa, sobre coisa ruim, sobre, enfim, gibi bom, gibi ruim, tudo uma coisa só, tá? Estamos falando de esposas bruxas. Isso daqui é DC Black Label, é um dos primeiros quadrinhos que saiu aqui no Brasil pelo selo Black Label, sendo que pelo que me consta, isso daqui saiu lá fora pela Vertigo ainda, mas teve um pequeno problema, que foi exatamente ter sido, né, lançado naquela transição, né? Vocês estão ligados que acho que é 2019, exatamente, 2019. Vocês sabem que rola aquela parada, né? A Vertigo ia mal das pernas, né? Muito ruim a situação da Vertigo. Na verdade, desde que a Karen Berger sai da editora, começa a cair. Mas a questão da Vertigo é o seguinte, que a editora em si não era para disputar com a Image e tudo mais, mas não era a intenção de fazer gibi para vender muito, era para fazer um negócio meio bem experimental mesmo. Com o detalhe que o quadrinho lá nos Estados Unidos ainda é muito barato, não é como aqui no Brasil, né? Caçar um capítulozinho ali baratinho, tudo mais. Então, o que vende, o que dá repercussão, vira série, vira filme, vira um outro encadernado. Essa era a sacada. Mas chega um momento que a Vertigo estava muito ruim mesmo, assim, lançando só coisas medianas, a ruim, bem baixas e tudo. Eu tenho praticamente quase tudo que saiu da Vertigo, assim, aqui no Brasil eu tenho, assim, é mediano mesmo, assim. Aqui você encontra aqui no nosso, principalmente no nosso Instagram, você vai encontrar algumas coisas antigas assim da Vertigo, que é bem ruim, assim, bem baixo mesmo da média. O grande título que sustentou mesmo ali foi o Hellblazer, né, que depois da edição 300, quando acaba o título, que também estava meio ruim das pernas, quando acaba Hellblazer, a editora, a DC diz, olha, vamos descontinuar, e aí eles criam a DC Black Label, que é uma proposta diferente da Vertigo, tá? Não é a ideia de continuar, não, pelo contrário, a Black Label era pegar os títulos grandes, né, os personagens grandes, Batman, Super-Homem e tudo mais, e dá para os autores já conhecidos trabalharem de maneira mais livre com esses personagens. Então é diferente da Vertigo, que tem essa pegada e tal. Então o que acontece aqui é o seguinte, essa série, ela começa, né? Ela tem seis capítulos, e depois de 6 capítulos ela é cancelada. Acabou-se. Cancelam a série porque ela não estava dando grana, não estava dando retorno, não sabiam o que fazer com esse quadrinho. Bem, e aqui o que tem aqui, o que é legal? Isso aqui é uma releitura, na verdade, porque eu me mudei recentemente, e aconteceu que eu, na minha mudança e tudo mais, eu perdi um quadrinho, só um quadrinho, e foi exatamente esse aqui. Eu perdi, quando eu guardei ali e tudo mais, quando eu fui abrir ali as caixas e tal, ele estava, enfim, colou ali o adurex, enfim, quando eu abri, tava lá ele amassado, a capa rasgada, aí eu achei e comprei essa nova edição, reli e gostei mais ainda dessa série. E um detalhe, porque é que eu peguei, além da história da época, né, a história que me chamou a atenção, né, mas também a arte da Mirka Andolfo. A Mirka Andolfo é uma grande desenhista, também tem obras autorais dela, que é muito legal, e eu peguei justamente por conta do desenho dela, porque o Ben Blaker, que é o autor, não é um cara lá muito conhecido, né? Ele escreveu, acho que Star Wars e uma coisa assim, mas ele não é o cara lá muito conhecido, na verdade. E o que acontece aqui? A gente remonta aqui uma disputa entre os homens e as mulheres, né? Uma discussão sobre o machismo, sobre o patriarcado, é muito sacado isso. E aí você tem um coven de bruxas, né? Você tem as bruxas que se reúnem, que são poderosas e tal, e elas enfrentando ali desde lá atrás, enfrentando e sendo perseguidas pelos homens, né? Os homens querendo dominar essas mulheres. Aí acontece o seguinte, né? Chega um momento que os caras têm um plano, diz, olha gente, se a gente for enfrentar essas mulheres, a gente vamos se ferrar, a gente só perde, a gente só morre aqui. Né? E aí tem essa questão das reencarnações, né? Cada reencarnação, esses grupos se enfrentam, as mulheres estão ganhando ali e tudo mais. E aí os caras têm uma ideia que é o seguinte, ó, em vez da gente ficar batendo de frente com elas,
vamos casar com elas, vamos, né, tentar jogar uma verde ali para tentar dominá-las de outras maneiras. Tem um filme que eu não me recordo agora o nome, de jeito nenhum. Tem um filme que fala um pouco sobre isso, que mostra bem isso daqui. Porque é o seguinte, essas mulheres elas viram donas de casas, belas, recatadas e do lar, tá? Donas de casa que passam um dia ali e tudo mais, seus maridos vão trabalhar numa vila, num lugarzinho lá onde elas moram, que a gente não sabe ali se é na década de 60, 40, mas elas vivem ali e são donas de casas. Lavam roupa, preparam comida, se maqueiam e tudo, tal. E os maridos saem e tem um detalhe que é o seguinte, eles dizem que tem problemas na estrada, um incêndio, sempre tem alguma história para permitir, para proibir que elas saquem ou elas saiam, enfim. E aí o que acontece é que ao longo do tempo, pequenas coisas vão fazendo essas mulheres despertar e ver que essa vida que elas vivem não é um negócio lá tão, né? Que é um negócio assim tão estranho, normal. E aí elas descobrem, né, o que está por trás nessa grande trama aí desses homens aí, que é para controlá-las de verdade e controlar os seus poderes. Elas descobrem que existem outras mulheres que estão na mesma situação, né, outras bruxas pelo mundo, né, e aí elas se revoltam contra esses homens, né, e decidem então se reunir num coven e seguir mundo afora para libertar as outras bruxas que estão nos tempos de hoje, né, da gente, sendo prisioneiras também. E, gente, primeiro que a arte da Mir Kandolfo é muito bom, né? É muito legal. Agora, qual o problema desse quadrinho? Por ter sido cortado, e aí você percebe, de certa forma, que é como se existisse uma certa pressão, né? Durante a produção do quadrinho, de capítulo e outro, você percebe que é uma certa pressa. Começa bem legal, depois começa a ter uma coisa muito apressada e tal, mas acaba desse jeito. Deixa eu mostrar para vocês o final, que o final é justamente isso aqui. Ela já transformada, já dona de seus poderes, dizendo, ó, vamos meter bronca, vamos aí pelo mundo afora, vamos sair daqui, vamos libertar nossas amigas aí, vamos enfrentar o patriarcado. Mas acaba aqui, acabou-se. 6 capítulos, acabaram a série, né? Cancelaram e fica as críticas que fizeram isso aqui na época e fazem ainda hoje, que é aquela coisa, é ruim, não desenvolveu, porque não deu tempo de fato, essa que é a questão. Mas vale demais a pena, porque a reflexão, a sacada, eu não lembro qual o nome do filme, mas tem um filme que eu vou colocar aqui nos comentários aqui, na legenda, enfim, que é justamente isso, né? Os maridos vão trabalhar, as mulheres ficam lá presas e tal, só que elas estão sendo, na verdade, controladas, vivendo a grande mentira. E a reflexão sobre o machismo, sobre o patriarcado, vale a pena demais ler isso aqui. E mostra, né, como foi esse problema. Né? Aqui no Brasil saiu com a Black Label, mas é porque lá fora, de fato, a Vertigo estava já dando fim, jogando tudo pra cima. Vale a pena demais esse quadrinho aqui, foi uma boa lembrança.